Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, família de Deus, família do Senhor Jesus, muito bem-vindo a esta programação. Eu já vou aproveitando no início dessa programação pedir, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, nos ajude, se inscreva, ative o sino das notificações. Fazendo isso, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus, por você compartilhando, deixando o like, isso nos ajuda bastante. No dia de hoje estou aqui na casa do nosso papai, pastor Francisco, tão falado, a gente sempre fala, pastor Francisco, pastora Maria de Lourdes e todos os meninos aqui que compõem a equipe da banda Renovação. A gente agradece a Deus pelo Senhor ter nos colocado junto com essa família. Então hoje aqui, aproveitando a oportunidade, vamos conhecer um pouquinho da história deste homem que, como vocês podem ver, cabelos brancos, isso é experiência, é dádiva de Deus. Pastor Francisco serve ao Senhor atualmente em Goiânia, mas a gente quer ver, pastor Francisco, a origem, de onde que é o Chiquinho. Diga aí pra gente, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Eu sou de Araguaína, agora estado de Tocantins. Sou filho de Manuel Messias Ferreira Gomes e Maria Conceição Souza Gomes. Eles são natural do Maranhão, cidade de Barra do Corda. E eu nasci em Araguaína em 1961, dia 4 de outubro de 1961. E por lá vivi muitos anos, até quando me casei. E casei com uma esposa, uma mulher que não queria, a minha esposa não queria nem saber do povo evangélico. Não era bem chegada, não. Não era bem chegada, o povo evangélico não era bem recebido. E eu, porém, já tinha uma certa experiência, pois eu já tinha servido ao Senhor por alguns anos e eu estava, nesta época, distanciado dos caminhos do Senhor, afastado. E aconteceu que eu conheci a minha esposa, a irmã Maria de Lourdes, lá em Araguaína. E logo assim que eu conheci ela, logo a gente casou. Foi muito rápido. E essa minha esposa, ela não queria saber das pessoas crentes. E eu tinha muita vontade de voltar para a igreja, mas eu tinha esse empecilho por parte dela, sabe? Que eu pensava assim, eu sozinho para a igreja, a mulher não quer me acompanhar e tal. E eu começava a orar à noite, atrás das moitas de bananas, 5 horas da manhã, orando por ela, para Deus mover o coração dela, transformar o coração dela, a atitude, o pensamento. E até quando um dia Deus tocou nela. Tem um certo, na Bíblia fala que muitos que não vai pelo amor, vai pela dor. Minha esposa foi para a casa do Senhor pela dor. Ela foi acometida de uma certa enfermidade que, através desta enfermidade, foi que ela foi para os pés do Senhor e foi curada, graças a Deus, daquele mal. E a gente morou em Araguaína por alguns anos. Depois mudamos para Conceição do Araguaia, No sul do Pará, né? estado do Pará. Do Pará. Pastor Francisco, nesse trajetória toda, o senhor nasceu já num lar evangélico? Não. Não, né? Como foi o seu encontro com Cristo, né? O senhor, quando conheceu
Quando se casou, o senhor estava afastado, no caso. Mas como foi o encontro? Como é que foi isso aí? O reencontro. No início da minha conversão, foi assim, eu estudava no colégio dos padres, eu queria estudar para ser padre, tinha maior vocação, e um certo dia eu fui trabalhar com um irmão que hoje está aqui em Goiânia, aqui em Aparecida de Goiânia, não é em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. E esse irmão era evangélico e começou a pregar para mim. É tanto que ele disse para mim que ele não ia pregar para mim porque eu já conhecia o evangelho, pois eu já tinha sido coroinha, São Cristão, e estava envolvido. Estava envolvido lá nas dioceses da vida, no caso. E aconteceu que eu conheci esse irmão, me convidou para trabalhar com ele, e ele foi pregando a palavra de Deus. E eu cheguei até, às vezes, não conhecia nada da parte de Deus. Eu cheguei até a fazer algumas críticas do irmão, chamando o irmão de santo, que ele não era nada de santo, e tal, por aí. E aconteceu que esse irmão me emprestou uma Bíblia e marcou vários versículos da Bíblia para me estudar. E eu fui estudar, fui ler essa Bíblia em casa, escondido dos meus pais. Seus pais não eram crentes? Não era católicos? Era católico. Praticante, aquele católico... Praticante, fervoroso. E aconteceu que eu li a Bíblia que esse irmão me emprestou, com esses versículos marcados, escondido. Um certo dia eu estava lendo a Bíblia dentro do meu quarto, na casa do meu pai, quando a minha mãe entrou muito rápido no quarto e me viu lendo a Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia e escondi debaixo do travesseiro da cama, mas mesmo assim ela viu. Menino, que livro é esse? E eu falei para ela, mãe, é a Bíblia. O irmão Anório me emprestou essa Bíblia e eu estou lendo aqui umas coisas que ele pediu para mim ler. E foi através dessa leitura que eu li na Bíblia, onde fala sobre o encontro de Nicodemos com Deus, e também lá no Salmo 115 e outras coisas mais que eu vi na Bíblia, que eu pensava que lá onde eu estava certo, mas depois que eu vi essas coisas dentro da Bíblia, eu fui, como se diz, abrindo os olhos para as coisas espirituais. Conhecendo a verdade, né? Conhecendo porque a verdade. A gente sabe, o próprio Senhor diz que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. A verdade, né, nos libertará. Mas, só voltando à questão aí, sua mãe viu o senhor com a Bíblia, teve algum problema referente a isso, aos seus pais? Concernente a você estar lendo a Bíblia, você tá... A minha mãe não queria aceitar. E ela chegou até a dizer: menino, tu tá olhando essa Bíblia, tu vai querer ser crente, menino. Tu sabe que na nossa família não tem ninguém crente. Nossa família toda é católica e tal. Eu falei, não, mãe, eu tô olhando aqui para me aprender as coisas. Porque naquela época os padres não deixavam a gente ler a Bíblia. Um certo dia eu peguei a Bíblia do padre, eu fui ler atrás lá da paróquia, e o padre me achou lá e até falou que dentro da Bíblia tinha umas coisas que nós não podíamos ler, que se a gente lesse a gente poderia morrer. Já pensou? Quer dizer,
um sacerdote que está ali para ser o guia espiritual de um povo e esconde, né? A Igreja Católica, não aqui falando denegrindo, mas a Igreja Católica sempre teve essa preocupação em que o povo conhecesse, né, a palavra. E porque o que ele falou tá certo, né? Se você lê a Bíblia, realmente você morre para o mundo, porque você vai conhecer, né, Pastor Francisco, a verdade, o que é a vida de verdade. O que é a vida de verdade, né? Realmente. Sim, continue. E foi isso que aconteceu. Pela misericórdia de Deus, no ano de 1976, eu fui à igreja. E lá, quando eu cheguei na igreja, eu já tinha lido lá no livro de João, capítulo 3, que ainda fala, que aonde fala o encontro de Nicodemo com Deus. E aquelas palavras lá. Sobre o nascer de novo. Sobre, né? O nascer de novo. E aquilo me tocou muito, muito mesmo, profundamente, que eu chorei. E aconteceu que, depois que eu li a Bíblia, que eu levei de volta para o irmão Anório, ele me convidou para mim ir na igreja num culto. E eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o pastor estava pregando justamente lá no capítulo 3, do versículo 1, e falou até no versículo 16. E ali eu comecei a chorar dentro da igreja. E quando o pastor fez o apelo, eu não resisti e fui à frente. E graças a Deus, nunca me arrependi. Foi uma escolha que eu fiz, que eu devia ter feito há muitos anos atrás. E isso é importante a gente frisar, pastor, que quando nós realmente nos convertemos e não nos convencemos, porque tem muita gente convencida dentro da igreja. Alguém chega para você e convence você, a sua ideia, que na igreja é bom. A pessoa convence você que na igreja é legal. Isso. E você começa a ir para a igreja porque você gosta do hino, porque você gosta dos irmãos, você gosta de estar naquele momento, porque lhe convenceram que ali é um bom lugar. E é verdade. O problema é que para servir a Deus não basta se convencer, né? Você tem que se converter. E o nome já disse, conversão é mudar de direção. É verdade. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não mudou a direção da sua vida, continua nas suas mesmas práticas, nos seus mesmos costumes. Isso. E a importância que o senhor falou, o senhor chegou, leu a Bíblia, ouviu a palavra, e Deus, no seu coração, quando entrou, o senhor ali derramou, reconhecendo que realmente precisava de Deus. De algo importante. De algo importante. Tanto é que por isso as pessoas permanecem. Porque muitas pessoas hoje vêm para Cristo e de repente qualquer coisinha vai embora. Porque não tiveram esse encontro. Eles se convenceram que ali é legal e foram. E é importante, nós sabemos, quando você reconhece. Né? É reconhecimento, né, pastor? Reconhecimento é uma das coisas que nós devemos ter e sentir amor por aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos salvar, para nos libertar, para mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito de ser. Isso para mim foi muito e é muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus e eu sou feliz. Hoje tenho uma família, tenho 2 filhos, são casados, já me deram
6 netos, porém agora há poucos dias o Senhor recolheu uma neta minha e agora só tenho 5 netos. Na casa dos meus pais, nós éramos 6 irmãos. E quando meu filho casou, por uma brincadeira eu falei para eles: meus filhos, eu quero que vocês me dêem, cada um de vocês, 3 netos, que era a quantia dos meus irmãos que eu tinha. Hoje eu já não tenho mais os 6 netos e nem tenho mais os 6 irmãos. Hoje nós somos só 3 irmãos vivos, os outros 3 já faleceram. Hoje eu não tenho pai, não tenho mãe, o Senhor já recolheu. Mas mesmo assim, diante de todo esse problema que aconteceu, eu sou feliz com meu Jesus. Nós temos essa esperança, né, pastor, que a gente, mesmo diante das adversidades que a vida nos traz, mas a gente segue em frente. E a diferença é que a gente tem a certeza de que vamos rever, né, aos nossos entes queridos que estão com Cristo. Por isso a esperança, e eu costumo dizer o seguinte, porque tem um ditado aqui que diz assim, que a esperança é a última que morre. É a última que morre. Só que no nosso caso, essa expressão não está correta. Não está correta. Porque a nossa esperança é Jesus. É e Jesus. ele nunca morre. E ele nunca morre. Mesmo depois da morte, a esperança continua. A ressurreição. Então, nós somos um povo abençoado, um povo abençoado. E pastor Francisco, diante toda essa trajetória, nós passamos numa metamorfose, podemos dizer assim, sim, da igreja. Isso. Né? Como era a igreja nos anos atrás, né? E a igreja de hoje, a metodologia de hoje para a igreja inicial. Nós sabemos, eu quero aqui falar para vocês uma coisa importante. Nós sabemos que a igreja do passado, eu creio que por falta de conhecimento, impôs doutrinas humanas muito pesadas, jugo muito pesado. Realmente. Que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai sobre vossos ombros o meu jugo, que é suave, é leve. Isso. Só que a igreja colocou muito, há umas décadas atrás, colocou muito um jugo pesado, um jugo desigual. Isso. E que não era a vontade de Deus, mas os pastores, eles eram muito rígidos, pastor. Realmente. Né? E muita gente naquela época ia para a igreja, até porque nessa época mais passada, as pessoas realmente eram convertidas, a pessoa ia para a igreja e tinha que ter um regime do não pode nada, né? Porque a igreja antigamente era não pode. Isso. Quando você ia para a igreja, na igreja você já sabe, não, se eu for para a igreja eu não, né? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Era uma série de regras. Mas eu costumo dizer o seguinte: era um povo verdadeiramente servo, um povo abençoado, um povo crente, não é? É verdade. Então, eu sinto saudade, apesar da rigidez. Se a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente vê que, por exemplo, no tempo que a gente estudava, a professora tinha autonomia, tinha aquela tipo colher de pau assim, décimo, e os pais apoiavam. Nossos pais nos batiam com vara de goiaba, aquela que não quebra. Não quebra, exatamente. Que às vezes ia até pro salmouro, tem que colocar sal de ferido. E ninguém via, raramente você via uma pessoa se tornar um marginal, um vagabundo, vamos assim dizer. Sim. Hoje, né, mudou tudo, né, pastor? Hoje mudou tudo. Tanto a igreja quanto a sociedade ficou a coisa meio assim,
A desejar. A desejar, né? Isso. O senhor tem saudade? Não é que a gente... Tem um ditado que diz que quem vive de passado é museu, mas se a gente esquecer a história, a gente pode cometer erros. Não é necessário, a gente aprende, a gente sabe que a igreja usou muitas doutrinas humanas para prender, e não é assim que Jesus ensinou, mas muita coisa boa, né? A gente aprendeu, né, pastor? Eu aprendi muitas coisas boas, porque naquela época aquele povo era conservante. Algumas coisas da parte de Deus. Hoje, porém, está muito liberal. E muitas coisas daquela época eu sinto saudade hoje. Coisas que aconteceram, que eu sei que muita gente na minha idade, na sua idade, outros até mais velhos do que eu, tiveram o privilégio, digo sim, privilégio de servir o Senhor naquela época, porque mesmo com tanta rigidez que tinha, coisa era implantado pelos homens na época, que hoje a gente olhando dentro da Bíblia não faz nenhuma... Não tem respaldo, né? Não tem nenhum respaldo bíblico isso, para não tem respaldo bíblico. Mas algumas coisas eu sinto saudade, muita saudade. Me parece que naquela época a união dos membros da igreja era uma união mais sadia. Hoje está muito diferente, está muito a desejar. E eu sempre falo para meus filhos hoje, o Emanuel, o Daniel, que pela misericórdia de Deus faz parte da banda Renovação. Eles têm já mais ou menos quase 20 anos que estão na caminhada, pelejando para ir à frente, apesar que muitas vezes, por as pessoas não entenderem, não valorizarem, acaba cometendo alguns delitos, eu digo assim, falta de entendimento, de confiança, de entendimento, de compreensão, às vezes, mas eles estão aí, batalhando, e eu creio que com fé no Senhor Jesus Cristo eles podem chegar lá. É isso aí. Equipe da banda Renovação, a banda abençoada, que a gente já tem mostrado aqui no canal. Então a gente quer nesta hora agradecer a você que está conosco neste momento. E lembrando, a gente está contando aqui um pouquinho da história. Essa é uma pincelada assim por alto da história de um homem de cabelos brancos que já vivenciou o auge da igreja, o auge onde as pessoas, como ele falava, né, as pessoas eram mais próximas. Hoje até porque por causa da tecnologia, né, a tecnologia nos afastou das pessoas. Hoje a gente está do lado e está distante, porque cada um está no seu mundo. Né? Na época, como não tinha tecnologia, a gente tinha que, né, o abraço ele era real, né? O aperto de mão ele era real. Hoje é tudo virtual, mas a gente vai se adaptando, né, com aquilo que a gente vai vivendo. Eu costumo dizer que a gente também é um produto do meio, a gente vai se adequando àquilo, mas não perdendo a essência, né, pastor Exatamente, Francisco? não podemos ter cuidado de não perder a essência, porque o que eu vejo hoje é que muita gente, artistas, pessoas famosas, indo à igreja, mas não tendo conversão, né? Eu vejo umas aberrações terríveis, porque nós temos em São Paulo, nós não, né? Elas têm lá em São Paulo, uma pastora lésbica, que era inclusive da Assembleia de Deus, que se casou e esse mês passado batizou
a filha, né, da Gretchen e a Tami, que agora é Tami e homem. Quer dizer, um batismo sem mudança, um batismo sem conversão, um batismo sem transformação, por convencimento. Aí ela se convenceu que daquele jeito tá bom. Isso. Só que Deus é Deus. Deus é Deus, é verdade. Entendeu? Então, eu respeito a posição de cada um faça da sua vida o que quiser, mas não brinque com as coisas de Deus que virá consequência, pastor. Não é isso que a palavra diz. Vem muita consequência. Se não aqui, no porvir. Isso. A palavra de Deus é clara. Então, não posso concordar dentro da palavra de Deus. Eu aceito, eu concordo com a ideologia de cada um. Mas, quando se trata das coisas de Deus, eu tenho que tomar uma posição. E segundo a palavra de Deus, não posso concordar se a pessoa não pode, se não teve uma conversão, um arrependimento, uma mudança de vida. O que é que resta aí, pastor? Não resta nada. É isso aí. A palavra de Deus fala que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. O que é as coisas deste mundo? É o que nós estamos vendo. E aí o pessoal levando o evangelho de qualquer forma, do jeito que eles acham. É bonitinho agora. Acha, entende que é bom, que é isso, que é aquilo, outro. Mas só que a palavra de Deus fala também que de Deus ninguém se escarnece. E tudo que o homem plantar, no geral, homem ou mulher, fizer aqui, que ele plantar aqui, ele vai colher ali na frente. E isso não vai demorar muita coisa a acontecer. Nós temos um exemplo, pastor, bem atual, de uma jovem que pegou a Bíblia, rasgando, queimando. Você já deve ter visto, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Ela queima, é uma jovem, ela pega, ela queima as pá, rasga a Bíblia, chama os crentes de xingue e tal, queima a Bíblia, lá fazendo vídeo. Nada mais justo do que um dia, uma noite no meio, um dia após o outro, o tempo. Essa mesma jovem agora está aí com câncer, veio se lamentar, mas a recompensa dela veio muito rápido. E veio mesmo. Veio muito rápido. Então tenha cuidado com o sagrado. Se você não entende, fique na sua. Respeite. Você não é obrigado a aceitar, mas você deve respeitar. Isso. Respeitar. E se você, para servir a Deus, tem que ter mudança. Porque o sal, se ele perder a função de salgar, ele serve para quê? Jogar fora. Então, se você, como servo de Deus, está no mundo e você se misturou no meio do mundo, não serve para nada. Se sua luz está apagada, não serve para nada. Não serve para nada. Nós temos o Espírito de Deus e aonde quer que estejamos, nós temos que ser diferentes, não melhores, mas diferentes, pastor. Isso é verdade. Não é? Nós não somos melhores do que ninguém, mas temos que ser diferentes no nosso falar, na nossa atitude, no nosso proceder. Infelizmente, hoje o evangelho está sendo muito problemático por causa de pessoas, aqueles que se dizem cristão, que não cumprem com a sua palavra. E quando eu digo assim, a pessoa tem que ter, para servir a Deus, tem que ter caráter, e tem que ter, pelo menos, ter o caráter de homem. É verdade. Porque tem gente que não tem o caráter de homem, não é? Compra, não paga, é complicado, pastor. A gente vê essas coisas e entristece muito a gente, né? Muitas vezes acontecem essas coisas,
que algumas pessoas fazem algum compromisso, contando com outro compromisso lá na frente, aquilo lá não dá certo e às vezes fica alguma coisa para trás. Mas acontece o seguinte, não custa nada você ir aonde você fez a sua dívida e procurar dar satisfação. Exato. Olha, espera mais um pouco, a situação não está boa, porque isso é o caráter do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Mesmo que não vá para resolver o problema, mas dê satisfação. Espera um pouco. Nós vimos agora, né, essa crise mundial. Ninguém tem condição para nada. Às vezes a pessoa pega algum dinheiro, recebe algum dinheiro, mas aquilo ali dá mal para a despesa, porque tá tudo difícil, as coisas tá tudo cara. Mas nós devemos ter o caráter de um servo de Deus, para que a pessoa que veja, olhe para nós, fala assim, olha, aquilo ali é um exemplo para muitos que tem por aí. E é assim que a gente vai tocando a vida. Exatamente. A gente vai servindo a Deus com a nossa vida, com a nossa integridade. E, gente, a gente quer mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. Como eu já falei, foi apenas um relato aqui, aproveitando a oportunidade, porque isso fica para a posteridade, certo? A gente não é eterno. Eu estou hoje aqui, o pastor está, amanhã a gente não sabe. Então, isso aqui fica para a posteridade. Enquanto existir mundo, enquanto existir esse ambiente virtual chamado internet, continuar, a gente vai permanecer vivo aí, mesmo que Deus nos chamar. Então, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado por esse momento, por esse momento de compartilhar um pouco da sua história, da sua vida. E essa reflexão, né, que é importante de a gente refletir, que é preciso haver mudança, que o Evangelho é novidade e novidade de vida, gente. Eu não posso, a Bíblia diz que você pode ir como você estiver, mas deixa Deus, e quando não há conversão, é porque a pessoa se convence que daquele jeito tá bom. Ela não deixa Deus entrar, e por não deixar Deus entrar, não há mudança, porque a mudança não vem aqui de fora, a mudança vem de dentro. Isso. Ela só muda se eu me convencer por dentro, no meu coração, se eu me converter realmente, aí eu começo a mudar. Não é porque eu não mudo, não é porque o pastor pediu, não é porque... Não, eu mudo porque eu vou me sentir compelido a fazê-lo, né? Assim é verdade, é verdade. Então a gente agradece a todos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Continue orando por nós. Apresentamos aqui as nossas vidas aqui em Goiânia, né? O pastor Francisco, a pastora Maria de Lourdes, Daniel, o Emanuel, todos os seus filhos, enfim, a família de Deus aqui na terra. Um ótimo dia para todo mundo. Deus abençoe você e continue conosco. E lembre-se, vivamos o dia de hoje pensando que a qualquer momento Cristo voltará. Então esteja preparado, né, pastor? Atento.